te servir, chamado por minha fé não está em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Minha força está em ti. O que Deus preparou é maior. Seus mistérios Ele revelará. Vou continuar. Tenho promessas. Vou viver o plano de Deus, chamado por Deus. Não há nada que possa impedir. Eu sou Deus, e o que me importa é te servir, chamado por Deus. Não há nada que possa impedir. Eu sou Deus, e o que me importa é te servir. Não há nada que possa impedir. Eu sou Deus, e o que me importa é te servir, chamado por Deus. Não há nada que possa me impedir. Eu sou Deus, e o que me importa é te servir. Queridos, a paz do Senhor Jesus, que a graça do Senhor possa abençoar a tua vida, tá? Deus abençoe a todos. Nós hoje estaremos aqui juntamente com a parceria do canal do YouTube. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu peço que você possa se inscrever no nosso canal aí, tá? Para você estar nessa tarde aproveitando que nós iremos trazer uma aula acerca dos chamados por Deus. Hoje o programa vai ser um pouco diferente. Eu quero trazer as nossas considerações, a paz do Senhor a todos, e nós iremos estar aqui trazendo uma aula, principalmente concluindo o curso de liderança. E aproveitei hoje para colocar o Facebook e o canal do YouTube. Se você é chamado por Deus, eu quero te trazer uma palavra de antemão no livro de João, capítulo 15 e versículo 16, que diz a palavra de Deus assim: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e des fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Amados e queridos irmãos que estão aí compartilhando
você que é inscrito no nosso canal do YouTube também. Eu quero nesse dia trazer uma palavra, uma aula, tá? Você tem a certeza que foi escolhido por Deus? Há uma chamada direta e uma chamada indireta. Eu quero dizer algo aqui de grande relevância para aqueles que querem se envolver na obra de Deus. A obra de Deus, ela não é brincadeira. A obra de Deus, ela requer seriedade. Não basta ser chamado, tem que aceitar a chamada. Mas para aceitar a chamada, você tem que estar apto para fazer a obra de Deus. E a obra de Deus, ela requer fruto. E nessa última aula para os alunos do canal do YouTube e agora no Facebook, eu quero trazer esse presente para você, que nós iremos trazer essa aula. Qual o propósito de Deus nos chamar através de Jesus Cristo? Tem muita gente que diz que foi chamado. Primeiro, você é chamado para a salvação. Segundo, você é chamado para servir. Terceiro, você é chamado para se envolver na obra de Deus. Deus não conta com pessoas covardes. E Ele nos escolheu porque muita gente quer ser líder. Muita gente diz que é chamado. Porém, quais são o tipo de fruto que está desenvolvendo para o crescimento do reino de Deus aqui na terra? Porque, querido, não basta ter uma posição eclesiástica, não basta ter uma carteira de obreiro ou de obreira, se você não faz jus àquilo que Deus te chamou e os líderes aqui na terra te confiou. Eu sempre digo que o obreiro, ele tem que ser autodisciplinado. Ele não é para ser disciplinado. Ele é para ser autodisciplinado. Se disciplinar a si mesmo. Porque a obra de Deus, ela é espinhosa. A obra de Deus, ela requer renúncia. A obra de Deus, ela requer abnegação, seriedade, compromisso, pontualidade. A obra de Deus, ela precisa de homens e mulheres corajosas para enfrentar as diversas circunstâncias na vida que advêm sobre si. E Jesus, ele nos dá a grande missão aqui na terra de produzir fruto. Que tipo de fruto nós estamos produzindo? Dizer que é líder, dizer que tem uma chamada, não quer dizer que você e eu saiamos por aí de qualquer forma. Quem nos está vendo? Será que está vendo fruto em nossa vida? Quem nos conhece? Será que está vendo Cristo em nossa vida? Olha, tem tanta gente querendo cargo na igreja. Uma das coisas que tem me preocupado são pessoas que querem ser, porém não querem fazer. Não adianta querer ser e não fazer. Qual o seu papel fundamental na chamada que Deus te chamou? Será que você quer ser chamado, mas não quer fazer?
ou apenas para ter uma credencial ou um título dizendo que é pastor, que é presbítero, que é evangelista, que é missionário, missionária, diácono, diaconisa e tantas outras posições que as pessoas correm. Será que você e eu fomos chamados mesmo pelo Senhor? Porque ser chamado para adorar, ser chamado para a salvação não quer dizer que tem um chamado para exercer tais funções dentro da igreja. O obreiro e a obreira têm que ter conhecimento da palavra, produzir frutos. Observe bem, como eu vou liderar se eu não gosto de pregar, de evangelizar? Como é que eu vou pregar se eu não estudo a palavra? Eu sou chamado, mas o primeiro chamado também para você e a minha pessoa é um chamado de obedecer a quem nos confiou aquele tal cargo. Ora, aproveitando o ensejo que fomos chamados por Jesus, quando Jesus chama Pedro, ele era pescador de homens, pescador de peixe, literalmente. Mas Deus não chama pessoas desocupadas. Deus não chama pessoas descompromissadas. Deus não chama pessoas covardes. Deus não chama pessoas que não queiram colocar a mão no arado, porque a Bíblia diz que aquele que coloca a mão no arado, se olhar para trás, ele não é apto para entrar no reino dos céus. Observa, queridos, quantas catástrofes ministeriais têm acontecido na vida de muitos líderes, por acharem que eles têm um cargo, ele quer se tornar maior do que outras pessoas. Amados, a Bíblia diz que quem quer ser o maior, seja o menor. Porque quando eu sou chamado por Jesus para exercer algo aqui na terra, eu tenho que ter amor pelas vidas. Não adianta você se envolver na obra se você não ama pessoas. Não adianta você entrar na obra se você não é obediente a quem te confiou. Como é que eu vou ser desobediente ao meu líder maior e quero que alguém que eu estou liderando seja obediente? Deus já fez a parte dele. Ele nos chamou. E ele diz: não foi vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi para que vades, e dês fruto, e o vosso fruto permaneça. Tu já pensou como pode ser alguém ser um líder sem compromisso? Alguém ser um líder, ser líder sendo desobediente? Alguém ser líder sem compromisso? Observemos que tem tanta gente que chega no horário certo, no trabalho, no colégio, ao pegar o ônibus, chega antes, ao pegar o voo. O avião não vai esperar por quem se atrasou. O ônibus não vai esperar por quem está atrasado. O colégio tem uma tolerância de 10 minutos a 15 para o aluno entrar. No trabalho também. Mas se isso ocorrer corriqueiramente, alguém vai ser punido. E por que na obra de Deus a gente diz que foi chamado e a gente relaxa? A gente quer fazer a obra de qualquer jeito. E a Bíblia diz que maldito o homem
que faz a obra de Deus relaxadamente. Melhor que não entre, melhor que não se envolva. Você já pensou? Você diz que é chamado por Deus, mas você não obedece a quem te confiou. Eu vejo muita gente dizer, foi Deus que me chamou. Poxa, foi Deus que te chamou. Mas se tu hoje és o que és, eu sou o que sou, em termos aqui de posições, aqui na terra, foi Deus. Mas alguém olhou para nós e viu a chamada de Deus na nossa vida. Por isso que eu trago essa palavra hoje à tarde, para conscientizar você, que você foi chamado, mas você tem uma responsabilidade. Primeiramente, com quem te chamou foi Deus. Segundo, com quem Deus mostrou a ele, porque sozinho você não seria. Tem muita gente aí se autoconsagrando pastor, se consagrando pastora, sem ninguém pôr as mãos, sem alguém ter uma cobertura espiritual. Aí eu pergunto, esse ministério, essa chamada sua, que pode ser que não foi de Deus e foi de homens, vai ter continuidade? Não, Senhor. Sabe por quê? Porque eu quero te dizer, nessa tarde, que se eu e você fomos chamados para uma obra de Deus aqui na terra, e o meu pastor, e o teu pastor, e o nosso pastor terreno, nos confiou, nos incumbiu desta missão, querido, eu quero te dizer que você tem que saber que dar fruto é o mandamento de Jesus. Se você está aqui somente na terra, mas eu estou congregando, eu tenho uma posição, eu não faço nada, Deus vai cobrar de você, porque a Bíblia diz aqui, muito é dado, muito é cobrado. Quero trazer algumas características do homem e a mulher de Deus que é chamado por ele. Primeiro, quando somos chamados, temos que renunciar às coisas vis deste mundo. Não podemos nos embaraçar com as coisas deste mundo. Quando somos chamados para uma tarefa, uma missão, uma incumbência. E qual é essa incumbência? Primeiro, ganhar almas. Segundo, discipulá-las. Terceiro, amar. Porque tem muita gente que quer ser chamado, mas não quer amar. E a incumbência é essa que Deus quer que a gente faça. Por isso que eu estou nessa tarde aqui para te dizer isso. Se você foi chamado, você tem que amar vidas. Você tem que ganhar vidas. Você tem que discipular vidas. Você tem que renunciar, abnegar. Segundo, você tem que pregar a palavra de Deus, a tempo e a fora de tempo, com a sua vida, com a nossa vida, chamado isso de testemunho. Terceiro, quando somos chamados por Deus, temos que procurar conhecimento, temos que procurar estarmos aptos, como Paulo diz a Timóteo na segunda carta 2:15, procura te apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade. Você foi chamado? Se você foi chamado, o meu conselho é que você é um soldado.
E você não pode estar, como chamado, envolvido em muitas situações, como tais fofoca, intrigas, dissensões, palavras torpes, porque o homem e a mulher que é chamado por Deus, ele não é diferente, ele faz a diferença. Ele faz a diferença. Por que que ele faz a diferença, pastor? Porque ele e ela são pessoas que representam os céus aqui na terra. Somos chamados de embaixadores de Cristo. Agora, minha pergunta é: que tipo de fruto você está dando? Que tipo de fruto você está desenvolvendo para o reino dos céus? Eu canto, glória a Deus, cante com alegria, desenvolva esse trabalho. Eu prego, pregue. Mas tem muita gente que quer pregar dentro dos templos, querem pregar para ter notoriedade. E as ruas, e os presídios, e as cadeias, e também os hospitais. Quando eu fui chamado, eu não fui chamado para 4 paredes. Fomos chamados para fazer a obra de Deus em tudo que é lugar. Porque Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A missão de Deus aqui na terra para conosco é dar continuidade ao que Ele deixou para nós. Se Deus fez isso, nos chamou, nos comissionou, Ele disse: quem crê, estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsam demônios, falam novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberdes alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Mas muita gente hoje quer o chamado, mas o chamado para tentar usufruir da obra de Deus. E a obra de Deus, ela não é para a gente estar usufruindo para o nosso bem-estar. É para abençoar vidas. É para falar de Jesus. É para ensinar a palavra do Senhor. É para desenvolver e fazer o reino dos céus crescer aqui na terra. É tirar as vidas que estão lá no inferno, a caminho do inferno que digo, para transportar das trevas para a maravilhosa luz. Queridos e queridas, nessa tarde abençoada do céu, eu quero te dizer algo de grande relevância. O Senhor te chamou para uma obra aqui na terra. Mas Ele não chamou para você estar competindo quem é o melhor pregador, quem é o melhor pastor, quem é a melhor igreja. A minha igreja é assim, eu prego melhor do que alguém, eu canto melhor do que alguém. A obra de Deus, quando Deus nos chamou, não foi para competir entre nós, mas foi para pregar o evangelho, as boas novas. Dá para você me entender? Eu sei que se alguém foi chamado por Deus e ele não desenvolve esse trabalho, ainda dá tempo ele refletir o que ele quer da vida. A vida ministerial é uma vida de renúncia. Se Deus te chamou, se Ele te incumbiu, cumpra a missão.
Cumpra o que Deus determinou na tua vida. Tem muitas vidas necessitando de ouvir a palavra de Deus através de mim e através de você. Você pode até dizer: pastor, Deus me chamou, mas os homens não me chamou. Não te preocupa. Deus vai mostrar a alguém que Ele vai mostrar alguém que Deus é Deus na sua vida. Não se preocupe com a posição. Não se preocupe com a eclesiologia. Não se preocupe com a credencial. Se preocupe em atender o chamado do Senhor Jesus na tua vida. Eu creio que Deus que te chamou, Ele vai te aperfeiçoar. Mas também procure os conhecimentos bíblicos, livros históricos. É tão bom você ouvir alguém que ministre a palavra de Deus na sua totalidade em conhecimento bíblico. Se aperfeiçoe. Ninguém que quer galgar um emprego público, ele não vai estudar. Ele só consegue um emprego público se ele fizer o concurso. Mas para fazer o concurso, ele tem que estudar. Ele tem que pagar alguém para ensinar também alguns cursos que incentivam. Na obra de Deus não é diferente. A gente tem que procurar os nossos recursos. Nós temos que estudar a palavra. Às vezes o pastor dá uma oportunidade para trazer uma saudação, o irmão se esquiva. Por quê? Porque o obreiro tem que estar orando, tem que estar estudando. Nós temos hoje, amados, ferramentas em nossas mãos para não estar pregando história de carochinha, estarmos realmente pregando a verdade, falando de Jesus. E Jesus vai nos usar, vai te usar, vai me usar, vai usar todos aqueles que procuram. O machado é emprestado. Não deixe cair da sua mão. Fazer a obra de Deus não é apenas você dizer que fala em línguas, que você profetiza. Não, fazer a obra de Deus é ganhar almas, discipular vidas, ajudar vidas, amar vidas. Exerça aquilo que Deus te confiou através de um líder. Porque fazendo assim, prosperará o teu caminho. Que Deus possa te abençoar nessa tarde abençoada. Essa palavra para você, chamados por Deus. Paulo diz a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então eu lhe aconselho, se posicione. Se você foi chamado por Deus, se posicione. Faça a obra de Deus com alegria. Porque fazendo assim, Deus prosperará. Não só o seu ministério, mas toda a tua família. Prosperará teus empreendimentos. Prosperará em tudo em sua vida. Dê fruto, mas que o fruto permaneça. Sabe o que Jesus quis dizer com isso? Que seja um fruto bem plantado, regado, colhido, e que você possa cuidar de vidas. Que você possa ter uma raiz. Obreiro tem que ter raiz, tem que ter estrutura. Obreiro oscilante, para Deus não serve. E nem para nenhuma instituição. Tem gente que não sabe crescer. Tem gente que não quer crescer, que digo. Tem gente que vive pulando de igreja a igreja, porque ele não suporta o processo da lapidação. Se o pastor exigiu, ele já não quer mais saber, vou pular para outra igreja. Não é assim, querido. A vida não é assim. Você só sai de uma igreja se realmente
você vê mau testemunho. Mas se você está numa igreja séria, um pastor sério, cresça ministerialmente. Porque se você ficar pulando, você nunca vai crescer. Você nunca vai ter estrutura. Até porque o obreiro tem que estar constantemente orando e estudando a palavra de Deus, para que ele possa crescer. Mas hoje, se alguém oferece um cargo a mais, a pessoa está pulando. Se oferece isso aqui, está pulando. Não é assim, querido. Cria raízes. Você foi chamado por Deus. Aí alguém diz, mas eu não fui chamado por homens. Eu também fui chamado por homens. Agora o negócio não é ser chamado por homens. O negócio é não ser chamado por Deus. Você pode ser chamado por Deus e os homens ainda não te viram, mas Deus vai mostrar. Agora, quando Deus não te chama e os homens te chamam, nada vai dar certo. Primeiro, a chamada vem de Deus. Segundo, vem com os homens, porque é uma chamada indireta. Deus tem a chamada dentro de mim e vai usar o meu pastor para me confiar tal cargo. E eu vou desenvolver na direção de Deus, ganhando almas, discipulando vidas, ajudando vidas, e assim a obra de Deus, ela permanece. Que Deus abençoe nessa tarde. Foi uma aula de alguns minutos, e os irmãos do YouTube que vão acompanhar essa última aula, Deus abençoe a vocês. Voltaremos à noite, tá? Se assim Deus permitir, eu quero fazer um trabalho à noite aqui, ou amanhã pela manhã. Deus abençoe, compartilhe aí essa aula. Eu quero orar por todos vocês, todos os alunos. E eu vou sempre trazer alguns assuntos aqui, aguardem. Nós iremos trazer alguns assuntos da obra de Deus. Deus eterno, Pai, Criador dos céus e da terra, eu te peço, Senhor, a tua bênção sobre os teus filhos e sobre as tuas filhas. Ó Deus, estende as tuas mãos poderosas, nos dê a tua graça, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos, em nome de Jesus. Amém.